Jesus de Nazaré. Do batismo no Jordão à transfiguração. Sexta parte. Joseph Ratzinger, Bento XVI. Tradução: José Jacinto Ferreira de Farias, SCJ. Capítulo 4. O Sermão da Montanha, continuação. Naturalmente, o que é possível também descobrir neste jogo entre mansidão e promessa da terra, antes de mais nada, uma sabedoria muito comum da história: os invasores vêm e vão. Permanecem os simples, os humildes, que cultivam a terra e que continuam a semear e colher entre dores e alegrias. Os humildes, os simples, são também, de um ponto de vista simplesmente histórico, mais persistentes do que os que exercem violência. Mas aqui se trata de algo mais. A progressiva universalização do conceito de terra a partir do fundamento teológico da esperança corresponde também ao horizonte universal que encontramos na promessa de Zacarias. A terra do Rei da Paz não é um estado nacional, ela vai de um mar a outro mar. A paz tem em vista a superação das fronteiras e uma terra renovada por meio da paz que vem de Deus. No fim, a terra pertence aos mansos, aos pacíficos, diz-nos o Senhor. Ela deve tornar-se a terra do Rei da Paz. A terceira bem-aventurança convida-nos para viver lá. Cada reunião eucarística é para os cristãos, esse lugar da soberania do Rei da Paz. A comunidade da Igreja de Jesus Cristo, que envolve todo o mundo, é então um pré-esboço da terra de amanhã, que deve tornar-se uma terra da paz de Jesus Cristo. Também aqui a terceira bem-aventurança está de acordo com a primeira. O que o reino de Deus significa, torna-se mais claro um pouco mais adiante, precisamente quando a pretensão dessa expressão se estende mais além da promessa da terra. Assim, já antecipamos a sétima bem-aventurança: bem-aventurados os construtores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Sobre esta palavra fundamental de Jesus poderão ser suficientes uns breves comentários. Em primeiro lugar, podemos, desde já, aqui perceber como pano de fundo a história do mundo. São Lucas tinha na história da infância de Jesus deixado transparecer o contraste entre este menino e o onipotente César Augusto, que era exaltado como salvador de todo o gênero humano e como o grande portador da paz. Já antes tinha César tomado o título de construtor da paz de todo o mundo. Para os crentes em Israel, vem à memória Salomão, em cujo nome está contida a palavra paz. O Senhor tinha prometido a Davi: nos seus dias Israel pode viver em paz e em tranquilidade. Ele será para mim filho, e eu serei para ele pai. 1 Crônicas 22:9. Aparece assim uma relação entre filiação divina e reino da paz. Jesus é o Filho, e o é realmente. Por isso, ele é o verdadeiro Salomão, o portador da paz. Construir a paz pertence à essência da filiação. Assim, esta bem-aventurança convida-nos para sermos e fazermos o que meu filho faz, e deste modo, sermos nós mesmos filhos de Deus. Isso vale em primeiro lugar para o espaço vital no qual cada um vive. Começa em cada decisão fundamental, que São Paulo com paixão implora em nome de Deus. Imploramos por amor de Deus, deixai-vos reconciliar com Deus. 2 Coríntios 5:20. O afastamento ruinoso de Deus é o ponto de partida de todos os envenenamentos do homem. A sua superação é a condição fundamental para a paz no mundo. Só um homem reconciliado com Deus pode também se reconciliar consigo mesmo e estar de acordo. E somente o homem que estiver reconciliado com Deus e consigo mesmo pode construir a paz à sua volta e em toda a vastidão do mundo. O contexto político que se escuta em Sudina, quer na história da infância em São Lucas quer aqui nas bem-aventuranças em São Mateus, anuncia porém, toda a riqueza e extensão desta palavra. Que haja paz na terra, Lucas 2:14, é a vontade de Deus e ao mesmo tempo uma tarefa entregue aos homens. O cristão sabe que a persistência na paz com Deus é uma parte indispensável da luta pela paz sobre a terra. A partir daí vêm os critérios e as forças para esta luta. Que aí onde Deus deixe de estar presente no ângulo de visão do homem também a paz fale e prevaleça a violência com imprevisível crueldade. Podemos presenciar isso hoje com toda clareza. Voltemos agora para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É bom chorar e reputar como feliz a tristeza. Há duas espécies de tristeza: uma tristeza que perdeu a esperança, que já não confia no amor nem na verdade e que por isso desagrega e arruína o homem por dentro. Mas também há a tristeza que vem do abalo, da comoção provocada pela verdade,
que leva o homem à conversão, à resistência contra o mal. Esta tristeza cura, porque ensina o homem a acreditar e amar de novo. Na primeira tristeza encontra-se Judas, o qual, tocado pelo susto provocado pela própria queda, já não ousa acreditar, e no desespero, se enforca. Na segunda espécie de tristeza encontra-se São Pedro, o qual, tocado pelo olhar do Senhor, desata em lágrimas, que são salvadoras, elas lavram em profundidade o terreno da sua alma. Ele começa de novo e torna-se novo. Para esta espécie positiva de tristeza, que é um poder contra o domínio do mal, Ezequiel oferece um impressionante testemunho. 6 homens são encarregados de executar o juízo de condenação em Jerusalém, na terra que estava cheia de culpa pelo derrame de sangue, na cidade cheia de injustiça. Ezequiel 9:9. Mas, antes, um homem vestido de linho deve traçar uma espécie de sinal da cruz, sobre a testa daqueles que suspiram e gemem por causa das crueldades cometidas na cidade. Ezequiel 9:4. E os assim assinalados são excluídos do juízo de condenação. São homens que não uivam com os lobos, que não se deixam misturar com a injustiça tornada como algo evidente, mas que sofrem por causa disso. Mesmo se não está no seu poder alterar totalmente a situação, eles opõem ao domínio do mal a resistência passiva do sofrimento, a tristeza que coloca os limites ao poder do mal. A tradição encontrou ainda outro modelo da tristeza que cura, Maria, que com a sua irmã, a mulher de Cleofas, e com Maria de Magdala e com João, está de pé ao lado da cruz. De novo encontramos diante de nós, como na visão de Ezequiel, num mundo cheio de crueldade e de cinismo ou de um medroso deixar-se andar, um pequeno grupo de homens que permanece fiel. A esses homens não pode entrar em felicidade, mas na sua compaixão eles se colocam do lado dos condenados, e com seu amor por eles e com eles se colocam ao lado de Deus, que é amor. Esta compaixão permite-nos pensar na magnífica palavra de São Bernardo de Claraval no seu comentário ao Cântico dos Cânticos, página 26, número 5, impassibilis este Deus, se non incompassibilis. Deus não pode sofrer, mas pode compadecer-se. Junto da cruz de Jesus é que compreendamos melhor a palavra, bem-aventurados os que estão tristes, porque serão consolados. Quem endurece o seu coração perante a dor, perante a necessidade do outro, quem não abre a sua alma ao mal, mas que sofre sob o seu poder e assim dá a Deus o direito da verdade, esse abre as janelas do mundo, de modo que a luz possa entrar. A estes que assim choram é prometida grande consolação. Nesta medida, a segunda bem-aventurança está intimamente ligada com a sétima. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A tristeza que o Senhor fala é o não conformismo com o mal, é um modo de protestar contra o que todos fazem e que se impõe aos indivíduos como modelo de comportamento. O mundo já não suporta esta espécie de resistência, porque ele exige colaboração. Esta tristeza lhe aparece como uma acusação, que se opõe à anestesia das consciências, e ela é isso também. Por isso os tristes são perseguidos por causa da justiça. Mas aos tristes é prometida a consolação. Aos perseguidos é prometido o reino de Deus. É a mesma promessa que é feita aos pobres em espírito. Ambas as promessas estão unidas lado a lado. O reino de Deus, colocar-se sob a proteção do poder de Deus e estar escondido no seu amor. Aqui está a verdadeira consolação. Inversamente, só então é que o que sofre será verdadeiramente consolado. Só então é que serão as suas lágrimas totalmente enxutas, quando nenhum poder sanguinolento poderá ameaçá-lo nem aos homens sem poder deste mundo. Só então será perfeita a consolação, quando também o sofrimento incompreendido do passado for elevado à luz de Deus e conduzido pela sua bondade a um sentido reconciliador. Só então aparecerá a verdadeira consolação, quando ao último inimigo a morte, 1 Coríntios 15:26, com todos os seus cúmplices, for retirado todo o seu poder. Assim nos ajuda a compreender a palavra da consolação que com a expressão reino de Deus, dos céus, se quer dizer, e reino de Deus, dá-nos de novo uma representação a respeito da consolação que o Senhor tem à disposição para todos deste mundo que choram e que sofrem. Devemos introduzir aqui ainda uma indicação, para São Mateus, seus leitores e seus ouvintes. A palavra sobre os perseguidos por causa da justiça tinha um sentido profético. Era para eles uma pré-advertência do Senhor acerca da situação da igreja por eles vivida.
A igreja tornou-se a igreja perseguida, perseguida por causa da justiça. Justiça é, na linguagem do Antigo Testamento, a expressão para a fidelidade à Torá, a fidelidade à palavra de Deus, como sempre foi advertido pelos profetas. É manter-se no caminho reto indicado por Deus, cujo centro são os 10 mandamentos. No Novo Testamento, o que corresponde ao conceito de justiça do Velho Testamento é a fé. O crente é o justo, que segue no caminho de Deus. Salmos 1, 1-6, Jeremias 17, 5-8. De fato, a fé é um caminhar com Cristo, no qual a lei encontra o seu pleno cumprimento. Ela nos une com a justiça de Cristo. Os homens perseguidos por causa da justiça são aqueles que vivem da justiça de Deus, que vivem da fé. Porque o esforço do homem visa sempre emancipar-se da vontade de Deus e seguir-se apenas a si mesmo. Por isso mesmo é que a fé aparece sempre como oposição ao mundo, aos respectivos poderes dominadores, e por isso em todos os períodos da história há perseguição por causa da justiça. A igreja perseguida de todos os tempos foi prometida esta palavra de consolação. Na sua fraqueza e no seu sofrimento, ela sabe que se encontra na direção para alcançar o reino de Deus. Se nós podemos encontrar de novo aqui, tal como nas anteriores bem-aventuranças, na promessa uma dimensão eclesiológica, uma interpretação da essência da igreja, então encontramos igualmente também o fundamento cristológico destas palavras. Cristo crucificado é o justo perseguido, do qual falam as proféticas palavras da antiga aliança, especialmente os cânticos do servo de Deus, mas de que também Platão tinha tido um pressentimento, Politeia segundo 361 e 362. E assim ele é em si mesmo a chegada do reino de Deus. A bem-aventurança é um convite para o seguimento do crucificado, dirigido a cada um e a toda a igreja. A bem-aventurança dos perseguidos conserva na frase conclusiva dos Macarismas uma variante que nos permite ver algo de novo. Jesus promete alegria, júbilo, grande recompensa àqueles que por minha causa forem insultados e perseguidos e de todos os modos possíveis difamados. Mateus 5:11. Agora o seu eu e a fidelidade à sua pessoa tornam-se critério de justiça e de salvação. Se nas outras bem-aventuranças a cristologia está lá, por assim dizer, oculta, aqui a mensagem sobre ele é claramente colocada em evidência como ponto central da história. Jesus atribui ao seu eu uma qualidade de critério que nenhum mestre de Israel nem mestre algum da igreja pode pretender para si. Quem assim fala já não é um profeta no sentido tradicional, mensageiro ou procurador para outros. Ele mesmo é o ponto de relação da vida correta, ele mesmo é fim e meio. Nas nossas próximas meditações havemos de reconhecer esta cristologia direta como constitutiva para o Sermão da Montanha em geral. O que aqui provisoriamente é apenas aludido será mais desenvolvido ao longo da nossa caminhada com a sua palavra. Vejamos agora a segunda bem-aventurança, de que até agora ainda não tratamos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Mateus 5:6. Este louvor é anteriormente semelhante à palavra sobre os que choram e que serão consolados, como ali hão de receber a promessa aqueles que não se vergam ao que ditam as opiniões e os hábitos dominantes, mas os que no sofrimento lhe oferecem resistência. Do mesmo modo também aqui se trata de homens que mantêm o olhar atento à procura do que é maior, da verdadeira justiça, do verdadeiro bem. Uma palavra que se encontra no livro de Daniel tornou-se para a tradição a síntese da atitude de que aqui se trata. Lá Daniel é descrito como Verdesideriorum, homem do desejo, Daniel 1:9-23. O olhar volta-se para os homens que não se contentam com o que está disponível e que não sufocam a inquietação do coração, a qual chama a atenção do homem para algo de maior, de tal modo que ele interiormente se põe a caminho, por assim dizer, como os sábios do Oriente, que procuram Jesus, a estrela que mostra o caminho para a verdade, para o amor, para Deus. São homens de uma sensibilidade que os capacita para ouvir e para ver os sinais suaves que Deus envia para o mundo, e que quebram assim a ditadura do costume. Quem não pensaria então nos santos humildes nos quais a antiga aliança se abre para a nova e nela se transforma? Em Zacarias e Isabel, em Maria e José, em Simeão e Ana, os quais, cada qual a seu modo, interiormente despertos esperavam a salvação de Israel, e com a sua humilde piedade, com a sua paciência em esperar e em desejar o Senhor, preparavam os caminhos. Mas pensemos também nos 12 apóstolos, em homens, havemos de ver,
de origens espirituais e sociais totalmente distintas, mas que no meio do seu trabalho e do seu dia a dia mantiveram aberto o coração que os direcionou para a chamada daquele que é o maior. Ou também na paixão de um São Paulo pela justiça, que está no falso caminho, mas que no entanto prepara para ser derrubado por Deus e assim ser conduzido para uma nova claridade. Poderíamos assim percorrer toda a história. Edith Stein disse uma vez que quem procura honesta e apaixonadamente a verdade está a caminho de Cristo. De tais homens fala a bem-aventurança, desta sede e desta fome, que é bem-aventurada, porque conduz o homem para Deus, para Cristo, e portanto, abre o mundo para o reino de Deus. Parece-me ser este o momento para, a partir do Novo Testamento, dizer alguma coisa sobre a salvação daqueles que não conhecem Cristo. A teoria atual vai no sentido de afirmar que cada qual deve viver a religião, ou talvez mesmo ateísmo, na qual se encontra. Deste modo encontrará a salvação. Tal opinião pressupõe uma muito estranha concepção de Deus e uma também estranha representação do homem e do reto caminho da humanidade. Procuremos esclarecer isto por meio de questões práticas. Será que alguém se torna bem-aventurado, e assim reconhecido como justo por Deus, porque seguiu em consciência os deveres da vingança de sangue? Porque se empenhou com força a favor e na guerra santa? Ou porque ofereceu determinados animais em sacrifício? Ou porque manteve abluções rituais e outras observâncias? Porque declarou as suas opiniões e os seus desejos como juízo de consciência e assim a si mesmo se elevou como medida? Não, Deus exige o contrário, estar interiormente desperto para o seu silencioso conselho, que está em nós e nos arranca dos simples costumes para o caminho da verdade. Homens que têm fome e sede de justiça, este é o caminho que está aberto a cada um, é o caminho que termina em Jesus Cristo. Resta ainda o macarismo, hino religioso do culto grego. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. O órgão com o qual o homem pode ver a Deus é o coração. O simples entendimento não basta, para que o homem se torne capaz de conhecer Deus. Devem agir conjuntamente as forças da sua existência. A vontade deve ser pura, e portanto, também a base afetiva da alma, o entendimento e o querer que oferece a direção. Por coração entende-se precisamente este jogo de relações das capacidades de percepção do homem, no qual também está em jogo a correta interligação entre corpo e alma, que pertence à totalidade desta criatura. O homem. A fundamental determinação afetiva do homem depende precisamente também desta unidade entre alma e corpo, e dela depende também que o homem aceite ser ao mesmo tempo corporal e espiritual, que coloque o corpo na cultura do espírito, mas que não isole nem o entendimento nem a vontade, mas que a si mesmo se aceite a partir de Deus e assim reconhece viva a corporeidade da sua existência como riqueza para o espírito. O coração, a totalidade do homem, deve ser puro, interiormente aberto e livre, para que o homem possa ver Deus. Teófilo de Antioquia expressou isto uma vez em disputa com um homem que se questiona deste modo: se tu me dizes, mostra-me o teu Deus, eu respondo-te assim: mostra-me o teu homem. Deus é nomeadamente percebido pelos homens que são capazes de o verem, que têm abertos os olhos do espírito. Como um espelho deve estar limpo, assim também deve estar puro o interior do homem. Autolicum I, 2-7, página 6, 1025, 1028. Surge então a pergunta: como é que o olhar interior do homem se torna puro? Como é que pode a estrela ser desligada, que turva o seu olhar ou em última análise o pode cegar totalmente? A tradição mística da via ascendente da purificação até a união tentou dar uma resposta a esta pergunta. No entanto, as bem-aventuranças devem ser lidas antes de mais nada no contexto bíblico. Aí encontramos o tema sobretudo no Salmo 24, o qual é a expressão de uma antiga liturgia da entrada: quem é que pode subir para a montanha do Senhor? Quem pode permanecer no seu lugar santo? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não mente nem faz um juramento falso. Diante da porta do templo surge a pergunta sobre quem pode estar na proximidade do Deus vivo. Mãos limpas e coração puro são a condição. O Salmo explica de múltiplos modos o conteúdo desta condição para o acesso à habitação de Deus. Uma condição fundamental é que o homem que quer aceder junto de Deus pergunte por ele, procure o seu rosto. Salmos 24:6. Como condição fundamental aparece de novo a mesma atitude que já encontramos descrita nas palavras-chave fome e sede de justiça.
Perguntar por Deus, procurar o seu rosto. Aqui está a primeira e fundamental condição para a subida, que conduz ao encontro com Deus. Mas antes é dada a informação sobre o conteúdo das mãos limpas e do coração puro, que consiste em que o homem não engane nem faça falsos juramentos. Portanto, a honestidade, a veracidade, a justiça para com os outros homens e para com a comunidade, o que podemos designar como ética social, mas que realmente atinge o mais profundo do coração. O Salmo 15 desenvolve isto ainda mais, de tal modo que se pode dizer simplesmente que o conteúdo essencial do Decálogo é a condição de acesso a Deus, com a acentuação da íntima busca de Deus, do estar a caminho em direção a Ele, primeira tábua do Decálogo, e para o amor ao próximo, para a justiça a respeito de cada um e a respeito da comunidade, segunda tábua. Não são de todo especificamente nomeadas condições respeitantes ao conhecimento da revelação, mas apenas a pergunta sobre Deus e as indicações fundamentais da justiça, que diz para cada um uma consciência desperta, precisamente abanada pela busca de Deus. O que antes refletimos sobre a questão da salvação confirma-se de novo e mais uma vez aqui. Mas, na boca de Jesus, a palavra adquire uma nova profundidade. A essência da sua figura consiste precisamente em que ele vê Deus, em que ele está face a face com Deus, num intercâmbio interior permanente com ele, no qual ele vive a sua existência filial. Assim, esta é uma palavra profundamente cristológica. Veremos Deus se entrarmos no pensamento de Cristo. Filipenses 2:5. A pureza do coração acontece no seguir os passos de Cristo, no ser um com Ele. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2:20. E aqui aparece agora algo de novo. A subida para Deus acontece precisamente na descida ao serviço humilde, a descida ao amor, que é a essência de Deus, e portanto, a verdadeira força purificadora, que capacita o homem para conhecer Deus e para vê-lo. Em Jesus Cristo, Deus se revelou na descida. Ele era igual a Deus, mas não reivindicou o direito de ser equiparado a Deus, mas despojou-se de si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante ao homem. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte na cruz. Por isso Deus o exaltou acima de todas as coisas. Filipenses 2:6-9. Estas palavras assinalam uma decisiva virada na história da mística. Mostram o que é novo na mística cristã, que vem da novidade da revelação em Jesus Cristo. Deus desce até a morte na cruz. É precisamente deste modo que se revela na sua verdadeira divindade. A subida para Deus acontece ao ir com Ele nesta descida. A liturgia de entrada do Salmo 24 alcança assim um novo significado. O coração puro é o coração que ama, o que acontece na comunidade do serviço e da obediência com Jesus Cristo. O amor é o fogo que purifica e que une o entendimento, a vontade, o sentimento, que une o homem consigo mesmo, na medida em que o une a partir de Deus, de tal modo que ele se torna servidor da unidade dos que andam separados. É assim que o homem entra na habitação de Deus e pode vê-lo. E isto significa precisamente ser bem-aventurado. Depois desta tentativa de penetrar um pouco mais a fundo na visão interior das bem-aventuranças, devemos ainda formular duas perguntas que pertencem à compreensão de todo o conjunto. Em São Lucas seguem-se as 4 bem-aventuranças por ele transmitidas 4 maldições. Ai de vós, os ricos. Ai de vós, os que agora estáis saciados. Ai de vós, os que agora rides. Ai de vós quando todos os homens vos louvam. Lucas 6:24-26. Estas palavras nos assustam. O que é que devemos reter daqui? Em primeiro lugar, devemos verificar que Jesus segue aqui o esquema que encontramos em Jeremias, capítulo 17, e no Salmo 1, a descrição do caminho correto que conduz o homem à salvação. É contraposto um quadro que desmascara as falsas promessas e ofertas, e que deve impedir o homem de percorrer o caminho que terminaria num precipício mortal. O mesmo havemos de encontrar na parábola do libertino rico e do Lázaro pobre. Quem compreendeu corretamente o itinerário da esperança, que encontramos nas bem-aventuranças, reconhece aqui simplesmente as atitudes contrárias, que fixam o homem nas aparências, na provisoriedade, na perda da sua elevação e profundidade, e assim, na perda de Deus, e portanto o pervertem. Deste modo se torna compreensível a autêntica intenção deste quadro de advertência. As maldições não são condenações, não são nenhuma expressão de ódio ou de inveja ou de hostilidade.
Não se trata de condenação, mas sim de aviso que quer salvar. Mas agora se levanta a questão fundamental: está certa esta direção que o Senhor nos mostra nas bem-aventuranças e nas opostas maldições? É realmente mal ser rico, estar saciado, rir, ser louvado? Friedrich Nietzsche fez incidir a sua severa crítica ao cristianismo precisamente neste ponto. Não é a doutrina cristã que deve ser criticada, é a moral do cristianismo que deve ser desmascarada como pecado capital contra a vida. E com a moral do cristianismo ele entende precisamente a direção que o Sermão da Montanha nos indica. Qual foi sobre a terra até agora o maior pecado? Não foi a palavra daquele que disse: ai de vós os que aqui rides. E as promessas de Cristo ele contrapõe: não queremos nenhum reino dos céus. Nós somos homens, e por isso queremos o reino da terra. A visão do Sermão da Montanha aparece como uma religião do ressentimento, como inveja dos covardes e dos incapazes, que não cresceram para a vida e que então, com as bem-aventuranças, querem tirar vingança da sua desistência e do insulto dos fortes, dos que são bem-sucedidos na vida, dos felizes. Ao vasto olhar de Jesus é contraposto um suculento aquém, saborear até a exaustão a vontade, o mundo e as ofertas da vida, procurar o céu aqui em nada se deixar inibir por nenhum escrúpulo. Muito disto passou para a consciência moderna e determina amplamente o sentimento da vida hoje. Ora, o Sermão da Montanha formula a questão acerca da opção fundamental cristã, e como filhos deste tempo sentimos a interior resistência contra esta opção, mesmo se, no entanto, nos toca a estima dos humildes, dos misericordiosos, dos construtores da paz, dos homens puros. Depois das experiências dos regimes totalitários, depois do modo brutal como pisaram nos homens, escarneceram, escravizaram, esmagaram os fracos, compreendemos melhor os que têm fome e sede de justiça, descobrimos de novo os que choram e o seu direito à consolação. Perante o abuso do poder econômico, perante a crueldade de um capitalismo que degrada o homem a simples mercadoria, descobrimos também os perigos da riqueza e compreendemos o que Jesus queria dizer com o aviso acerca da riqueza, acerca do ídolo Mamon que estraga o homem, que mantém grande parte do mundo na sua cruel corda de estrangulamento. Sim, as bem-aventuranças opõem-se ao nosso espontâneo sentimento de ser, à nossa fome e sede de viver. Elas exigem conversão, uma mudança interior da direção espontânea, para a qual gostaríamos de ir. Mas nesta mudança se manifesta o que é puro e mais elevado, o nosso ser ordena-se corretamente. O mundo grego, cujo gosto pela vida aparece tão admiravelmente nos poemas homéricos, tinha a este respeito uma consciência profunda, ao dizer que o autêntico pecado do homem, o seu perigo mais profundo, é a híbris, o arrogante autodomínio, no qual o homem a si mesmo se eleva à divindade, quer ser ele mesmo o próprio Deus, para possuir totalmente a vida e esgotar tudo que a vida sempre tem para lhe oferecer. Esta consciência, de que a verdadeira ameaça do homem radica na autoglorificação triunfante, que num primeiro momento aparece tão evidente, no Sermão da Montanha, é levada, a partir da figura de Cristo, a toda a sua profundidade. Vimos que o Sermão da Montanha é uma cristologia escondida. Por trás está a figura de Cristo, do homem que é Deus, mas, por isso mesmo, que desce, que se aniquila até a morte na cruz. Os santos, desde São Paulo até São Francisco de Assis e Madre Teresa, viveram esta opção e assim nos mostraram a imagem correta do homem e da sua felicidade. Em uma só palavra, a verdadeira moral do cristianismo é o amor. E ele se situa claramente em oposição ao egoísmo, ele é a saída de si mesmo e é precisamente deste modo que o homem acede, concorda, a si mesmo. Ao brilho tentador da imagem do homem de Nietzsche, este caminho aparece no primeiro momento como miserável, como não recomendável. No entanto, ele é realmente o caminho que conduz à elevação da vida, somente no caminho do amor, cujas sendas são descritas no Sermão da Montanha, se abre a riqueza da vida, a grandeza da vocação humana. A Torá do Messias. Foi dito, mas eu vos digo. Esperava-se do Messias que trouxesse uma nova Torá, a sua Torá. Possivelmente, São Paulo alude a isso na carta aos Gálatas, quando fala da lei de Cristo, Gálatas 6:2. A sua grande e apaixonada defesa da liberdade a respeito da lei, culmina no capítulo 5. Nos versículos, permanecei, pois, firmes na fé e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão, Gálatas 5:1. Mas quando,
Nesse mesmo capítulo, versículo 13, mais uma vez repete a frase fostes chamados à liberdade, acrescenta, não tomeis, porém, a liberdade como pretexto para servir a carne, mas fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. E então ele desenvolve o que é a liberdade, nomeadamente a liberdade para o bem, liberdade que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus, e precisamente este se deixar conduzir pelo Espírito de Deus é o modo de se tornar livre da lei. Imediatamente a seguir, São Paulo nos indica em que consiste o conteúdo da liberdade do Espírito e o que é que com ele não pode combinar-se. A lei de Cristo é a liberdade, este é o paradoxo da mensagem da carta aos Gálatas. Esta liberdade tem, portanto, conteúdos, tem uma direção, e é oposto daquilo que, apenas de um modo aparente, liberta os homens, mas que na verdade os escraviza. A Torá do Messias é totalmente nova, diferente, mas justamente assim é que cumpre a Torá de Moisés. A maior parte do Sermão da Montanha, Mateus 5:17, 7:27, é dedicada ao mesmo tema. Depois da introdução programática através das bem-aventuranças, ele nos apresenta, por assim dizer, a Torá do Messias. Até do ponto de vista dos destinatários e das intenções vigentes do texto há uma analogia com a carta aos Gálatas. São Paulo escreve para judeus cristãos, que se tinham tornado inseguros a propósito de saber se deviam ou não continuar a observar toda a Torá, como até então tinha sido entendido. Esta incerteza dizia respeito sobretudo a preceitos, relativos a alimentos, a todo o domínio das prescrições a respeito da pureza e a modo de respeitar o sábado. São Paulo vê nestas representações uma recaída na situação, anterior à novidade introduzida pela virada messiânica, na qual o essencial desta virada se perde, a universalização do povo de Deus, em virtude da qual Israel agora pode abranger a extensão de todos os povos da terra. O Deus de Israel, de acordo com as promessas, foi realmente levado a todos os povos, mostra-se como o Deus de todos, como o único Deus. A carne já não é decisiva, a origem corporal a partir de Abraão, mas o Espírito, a pertence à herança da fé e da vida de Israel através da comunhão com Jesus Cristo, o qual espiritualiza a lei e assim a fez para todos caminho de vida. No Sermão da Montanha, Jesus fala para o seu povo, para Israel, como o primeiro portador da promessa. Mas, à medida que ele lhe oferece a nova Torá, abre o de tal modo que agora, de Israel e dos povos, pode surgir uma nova grande família de Deus. São Mateus escreveu o seu evangelho para judeus cristãos, e além disso, no mundo judaico, para fazer valer este grande impulso que veio de Jesus Cristo. Por meio do seu evangelho, Jesus fala de novo e sem cessar a Israel. No momento histórico de Mateus, ele fala de um modo muito especial para os judeus cristãos, os quais assim reconhecem a novidade e a continuidade da história de Deus com a humanidade iniciada em Abraão, e a sua virada realizada em Jesus. É assim que devem encontrar o caminho da vida. Mas como é que se apresenta agora esta Torá do Messias? Logo no princípio aparece, por assim dizer, como epígrafe e chave de interpretação uma palavra surpreendente, que apresenta de um modo perfeitamente claro a fidelidade de Deus a si mesmo e a fidelidade de Jesus à fé de Israel. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogá-la, mas completá-la. Porque na verdade vos digo, até que passem o céu e a terra não passará um só jota ou um só ápice da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, e se alguém violar um destes mais pequenos preceitos e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Mateus 5:17-19. Não se trata, portanto, de abolir, mas sim de cumprir, e este cumprimento exige mais, e não menos, justiça, como diz Jesus imediatamente a seguir, porque eu vos digo, se a vossa virtude não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Trata-se, então, apenas de um reforçado rigor de obediência à lei. E se não é assim, em que consiste esta maior justiça? Se no princípio da releitura, da nova leitura de partes essenciais da Torá, a importância é colocada na fidelidade exterior, na continuidade ininterrupta, surpreende, na continuação da escuta, que Jesus apresente a Torá de Moisés e a Torá do Messias numa relação de antítese. Foi dito aos antigos, eu, porém, digo-vos.
O eu de Jesus avança para uma dignidade que nenhum doutor da lei podia permitir-se. A multidão sente isso. Mateus diz-nos expressamente que o povo se assustou por causa do modo como ensinava. Ele ensina não como fazem os rabinos, mas como alguém que tem autoridade. Mateus 7:28, Marcos 1:22, Lucas 4:32. Com isto não se visa naturalmente uma qualidade retórica do discurso de Jesus, mas sim, a clara pretensão de se colocar ao nível do autor da lei, ao nível de Deus. O susto. A tradução alemã infelizmente suaviza o termo com o uso da palavra surpresa. É precisamente o susto que decorre de alguém ousar falar com a alteza de Deus. Deste modo, ou ele se agarra impropriamente à majestade de Deus, o que seria terrível, ou então, o que quase parece difícil de conceber, ele se encontra realmente à altura de Deus. Como é que devemos agora entender esta Torá do Messias? Que caminho é que ela nos mostra? O que é que ela nos diz sobre Jesus, sobre Israel, sobre a Igreja, sobre nós mesmos e a nós? Na procura de uma resposta, tornou-se para mim de grande ajuda um livro do estudioso judeu Jacob Neusner, A Rabbi Talksui Jesus. Intermillennial Interfaith Exchange, Doubleday, 1993. Neusner, crente judeu e rabino, cresceu em amizade com cristãos católicos e evangélicos. Ensina na universidade juntamente com teólogos cristãos e situa-se perante a fé dos seus colegas cristãos com grande respeito. No entanto, continua profundamente convencido da validade da explicação judaica das Sagradas Escrituras. O seu respeito ante a fé cristã e a sua fidelidade ao judaísmo levaram-no a procurar o diálogo com Jesus. Neste livro, ele se coloca entre a multidão dos seus discípulos no Monte da Galileia. Ele escuta Jesus, compara sua palavra com as palavras do Antigo Testamento e com as tradições rabínicas, tal como se encontram guardadas na Mishnah e no Talmud. Ele vê nestas obras tradições orais do início dos tempos que lhe oferecem a chave de interpretação para a Torá. Ele escuta, compara e fala com Jesus. Ele se sente tocado pela grandeza e pela pureza do que é dito e ao mesmo tempo inquieto sobre a irreconciliabilidade última que encontra no núcleo do Sermão da Montanha. Então acompanha Jesus a caminho de Jerusalém. Ouve como é que nas palavras de Jesus esta temática é retomada e depois desenvolvida. Sem cessar, procura compreender, sem cessar, agita a grandeza, e sempre conversa com Jesus. Mas no fim decide-se por não seguir Jesus. Ele permanece, como ele mesmo diz, no Israel eterno, página 141. O diálogo do rabino com Jesus mostra como a fé na palavra de Deus nas Sagradas Escrituras cria simultaneidade entre os tempos. A partir das Escrituras pode o rabino entrar no hoje de Jesus, e a partir delas Jesus vem ao nosso hoje. Este diálogo se dá com grande respeito. Ele deixa aparecer a dureza das diferenças, mas há também grande porção de caridade. O rabino acolhe a diferença da mensagem de Jesus e despede-se numa separação que não conhece nenhum ódio, mas no rigor da verdade mantém sempre presente a força reconciliadora do amor. Procuremos captar o essencial deste diálogo, para conhecermos Jesus e compreendermos melhor os nossos irmãos judeus. O ponto central torna-se muito bem visível, como me parece, numa das mais impressionantes cenas que Neusner esboça no seu livro. Neusner tinha, no seu diálogo interior, seguido Jesus durante todo o dia e retira-se então para a oração e para o estudo da Torá com os judeus de uma pequena cidade, para conversar com o rabino de lá sobre tudo o que ouviu, sempre no pensamento da simultaneidade acima dos séculos. O rabino cita do Talmud babilônico. O rabino Sinlage explicava: 613 preceitos foram transmitidos por Moisés, 365 proibições correspondem aos dias do ano solar, e 248 mandamentos correspondem às articulações do homem. Em seguida, veio Davi e reduziu-os. Depois veio Isaías e reduziu-os a 6. Depois veio de novo Isaías e reduziu-os novamente. Mas ainda, em seguida veio Abacuque e reduziu-os a 1. Que quer dizer, o piedoso viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. No livro de Neusner vem em seguida este diálogo. Era isto, pergunta o mestre, que Jesus, o mestre, tinha para dizer. Eu, não propriamente, mas mais ou menos. Ele, o que foi que ele omitiu? Eu, nada. Ele, o que foi que ele acrescentou? Eu, a si mesmo, página 113.
Este é o ponto central da impressão perante a mensagem de Jesus para o crente judeu Neusner, e esta é a razão central porque ele não quer seguir Jesus, mas permanece no eterno Israel. A centralidade do eu de Jesus na sua mensagem, que a tudo dá uma nova direção. Neusner cita neste momento, como prova para esta adição, a palavra de Jesus ao jovem rico: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e segue-me. Mateus 19:21, página 114. A perfeição, a santidade exigida pela Torá, como Deus é santo, Levíticos 19:2, 11:44, consiste agora em seguir Jesus. Neusner aborda esta misteriosa equiparação entre Jesus e Deus, que se realiza nos discursos do Sermão da Montanha, com muito receio e respeito, mas as suas análises mostram que este é o ponto no qual a mensagem de Jesus radicalmente se distingue da fé do eterno Israel. Ele faz isto a partir de 3 mandamentos fundamentais, cujo tratamento por Jesus ele investiga, a partir do 4º mandamento, o mandamento sobre o amor aos pais, do 3º mandamento, o mandamento acerca da santificação do sábado, e finalmente, a partir do mandamento da santidade, que acabamos de abordar. Neusner chega a este que é para ele um inquietante resultado, que Jesus claramente lhe quer ensinar a não seguir estes 3 fundamentais mandamentos de Deus, e em vez deles, a juntar-se a ele. Continua,